Albert Moses como Ranjit Singh. Albert Moses nasceu em 19 de dezembro de 1937, em Gampola, Kandy, Sri Lanka. Aos 40 anos, alcançou a fama como Ranjit Singh, Sikh de Turbante do Punjab, em Cuidado com a Linguagem, papel que interpretou por 4 temporadas. Com sua atuação discreta e a icônica fala "Mil desculpas", Moses fez de Ranjit um clássico da televisão. Antes de sua estreia na carreira de ator, Moses estudou na Universidade do Ceilão e realizou documentários na África. Mudou-se para Londres para estudar teatro e logo apareceu em diversos filmes, de Bollywood a peças teatrais britânicas, ao lado de lendas como Dame Diana Rigg. Ele também foi um dos produtores de Mind Your Language, supervisionando 13 episódios. Fluente em 6 idiomas e habilidoso em esgrima, canto, motociclismo, karatê e judô, Moses era um homem de muitos talentos. Seus filmes incluem Um Lobisomem Americano em Londres, 1981, e seu último papel em O Rosnado, 2018, foi uma homenagem adequada ao seu legado. Albert Moses faleceu em Londres em 15 de setembro de 2017, aos 79 anos. Ele foi enterrado em sua cidade natal, Gampola. Tommy Godfrey como Sid, Thomas Frederick Godfrey, comumente conhecido como Tommy Godfrey, nasceu em 20 de junho de 1916 em Londres. Ele é amplamente reconhecido por sua interpretação de personagens cockneys da classe trabalhadora, com sotaque carregado, sagacidade e charme inconfundível. Em Cuidado com a Linguagem, ele faz uma aparição especial aos 61 anos, provocando risos e retratando as tensões culturais da Londres multicultural. Godfrey começou sua carreira no cabaré e foi sapateador no número Godfrey, Randall and Dean. Mais tarde, ele se voltou para o stand-up comedy e se tornou uma figura constante na pantomima britânica, frequentemente interpretando o garoto título, um papel principal cômico tradicional. Na televisão, Godfrey era um rosto conhecido, aparecendo em sucessos como Love Thy Neighbor, The Saint, The Avengers, Scars, Bless This House, Steptoe and Sonny on the Buses. Tommy Godfrey faleceu discretamente em 24 de junho de 1984, apenas 4 dias após seu 7º aniversário. Embora muitas vezes esquecido pela imprensa, ele deixou um legado de risos e autenticidade, retratando o homem comum com cordialidade e inteligência ao longo de mais de 3 décadas na televisão e no palco britânicos. Russell Hunter como Jock. Adam Russell Hunter, nascido em 18 de fevereiro de 1925 em Glasgow, foi um rosto conhecido nos palcos e telas britânicos durante a segunda metade do século XX. Aos 54 anos, fez uma aparição especial no episódio I Belong to Glasgow, da série Mind Your Language, interpretando um orgulhoso e obstinado taxista escocês, cujos conflitos com os estudantes proporcionavam insights afiados e bem-humorados sobre a identidade cultural e regional. Nascido Russell Ellis, cresceu na pobreza com os avós em Lanarkshire e trabalhou em um estaleiro antes de se dedicar ao teatro amador. Iniciou sua carreira profissional de ator em 1946 e passou a trabalhar com grandes companhias como Perth Rep, Glasgow Unity Theatre e a Royal Shakespeare Company, atuando com grandes nomes como Peggy Ashcroft e Edith Evans. Seu papel mais famoso foi como Lonely na peça Callan, 1967-1972, um informante desajeitado e nervoso de um espião de sangue frio interpretado por Edward Woodward. O papel se tornou icônico, reprisado no filme Callan, de 1974, e na série de televisão Wet Job, de 1981. Conhecido por sua dedicação, Hunter brincava que precisava usar colônia e se barbear rente ao rosto só para se livrar do personagem solitário após as filmagens. Ele faleceu em 26 de fevereiro de 2004, aos 79 anos. A vida e a carreira de Russell Hunter exemplificam o espírito de um ator dedicado, humilde e profundamente respeitado. Iris Sadler, como Gladys Iris Maud Sadler, nasceu em 22 de março de 1908 na Inglaterra. Aos 69 anos, tornou-se uma figura querida na televisão britânica com seu papel como Gladys, uma alegre e gentil garçonete na série Mind Your Language, 1977-1979, aparecendo em 20 episódios. Embora não fosse uma personagem principal, Gladys, com seus olhos gentis e frases espirituosas, trazia uma atmosfera calorosa e calma à sala de aula, muitas vezes caótica, tornando-se a alma silenciosa da série. Antes de sua ascensão à fama como Gladys, Sadler era uma atriz veterana, com papéis em Dixon of Dock Green, 1960, e Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, 1968. Sua carreira, no entanto, sintetizou a dura realidade enfrentada por muitas atrizes mais velhas, frequentemente relegadas a papéis coadjuvantes ou secundários, apesar de seu talento. Sua vida pessoal foi repleta de desafios. Casada na década de 1930,
foi abandonada pelo marido após a Segunda Guerra Mundial e deixada sozinha para criar os dois filhos. Numa época em que o divórcio era mal visto, Iris trabalhou incansavelmente para sustentar a família, assumindo qualquer papel que pudesse, por mais humilde que fosse. Em seus últimos anos, Sadler viveu modestamente em Londres, com a saúde debilitada e a renda dependente de uma pensão escassa. Ela faleceu em 12 de janeiro de 1991, aos 82 anos. A imprensa mal noticiou sua morte, mas para os fãs de Mind Your Language, a imagem de Gladys, com seu sorriso caloroso e comportamento calmo, vive para sempre. Robert Lee Trung-o Taro Nagasumi. Robert Yafu Lee nasceu em 30 de novembro de 1913, em Tianjin, China, aluno brilhante. Formou-se em História pelo Trinity College, em Cambridge, e veio para a Inglaterra como pesquisador internacional. Mas, em vez de seguir carreira acadêmica, voltou-se inesperadamente para a atuação e, aos 64 anos, tornou-se amplamente conhecido por seu papel como Taro Nagasumi, um imponente empresário japonês que aprendia inglês, na série de televisão Cuidado com a Língua, 1977-1979. Antes de iniciar sua carreira profissional de ator em 1944, Bruce Lee trabalhou em restaurantes asiáticos por toda a Inglaterra. Amigos o incentivaram a tentar a sorte no teatro, e ele rapidamente encontrou seu nicho, aparecendo em filmes e programas de televisão britânicos sempre que um papel exigia um personagem do leste asiático. Ao longo de 3 décadas, ele adquiriu experiência em obras como Só se vive duas vezes, 1967, Half Moon Street, 1986, Os Vingadores, O Detetive Chinês e The Bill. Lee nunca se casou, tendo dito certa vez em uma entrevista que o casamento era uma responsabilidade muito grande. Ele morava sozinho em um apartamento modesto em Hampstead e continuou ativo no cinema e na televisão até os 70 anos. Após uma batalha de 2 anos contra a doença, Robert Lee faleceu em 1º de dezembro de 1986, apenas um dia após seu 70º aniversário. Zara Nutley como Senhorita Courtney. Zara Mary Chesib Jaber, mais conhecida pelo seu nome artístico Zara Nutley, nasceu em 19 de agosto de 1924, na Cornualha, Inglaterra. Foi somente aos 53 anos que ela conseguiu seu papel mais icônico, Sirta Dolores Courtney, a diretora severa e prática de Cuidado com a Linguagem, 1977-1979, 1986. Ministrando aulas noturnas de inglês com a disciplina de um quartel militar, Courtney conquistou o respeito de alunos e funcionários com seu olhar e determinação inabaláveis. Nutley iniciou sua carreira de atriz no teatro após uma breve passagem pelo teatro amador, estudando e posteriormente lecionando na escola de teatro Florence Moore, M. Hove, na década de 1950. Em seus primeiros anos, ela se apresentou sob várias versões de seu nome de nascimento, Zara ou Zara Jaber, antes de se decidir pelo nome artístico Zara Nutley. Além de Language, ela é mais conhecida por seu papel como Eleanor na temporada final da sitcom Britannica, Never the Twain, 1981-1991, interpretando uma solteirona severa, mais de língua afiada, com um senso de humor impecável. Zara Nutley faleceu em 9 de outubro de 2016 em Uckfield, East Sussex, aos 92 anos. Sua interpretação da fria, autoritária, porém peculiar e adorável, Courtney deixou uma marca indelével na comédia britânica. Sonny Caldinas como o pai de Surrender Sonny Caldinas, nascido em 1º de julho de 1932 em Trinidad e Tobago, interpretou o pai de Surrender, um pai indiano severo, mas bem-humorado, em Mind Your Language, em 1978. Aos 49 anos, embora não tenha aparecido em Mind Your Language, ele dividiu a tela e o palco com muitos dos atores do filme, e sua influência no gênero de drama televisivo da época é inegável. Conhecido por seu físico musculoso, ele era requisitado para papéis que exigiam força, silêncio e mistério, principalmente como os Guerreiros do Gelo em Doctor Who. Originalmente um lutador profissional, Caldenis se voltou para a atuação e interpretou os Guerreiros do Gelo em 4 séries clássicas de Doctor Who, incluindo Os Guerreiros do Gelo e O Monstro de Peladon. Ele também interpretou Kemal em O Mal dos Daleks, um dos papéis mais memoráveis da série. Além de Doctor Who, ele também estrelou em Os Caçadores da Arca Perdida, O Quinto Elemento, Aventuras Árabes e O Homem da Pistola de Ouro. Sonny Caldinas faleceu em 12 de abril de 2022, na Inglaterra, aos 89 anos. Embora frequentemente recebesse papéis com poucas falas, sua aparência e carisma na tela eram sempre inesquecíveis. Seu legado continua vivo na comunidade de fãs de ficção científica e na história do gênero.
Barry Evans, como Jeremy Brown. Barry Joseph Evans nasceu em 18 de junho de 1943 em Guildford, Surrey, aos 34 anos. Assumiu o papel que definiria sua carreira como Jeremy Brown, um professor de inglês gentil e paciente. Seu charme gentil, inocência infantil e senso de humor o tornaram um favorito instantâneo em todo o Reino Unido e além. Órfão ainda jovem, Evans foi criado em um internato administrado pela Shaftesbury Homes. Seu talento para a atuação se manifestou desde cedo, o que lhe rendeu a prestigiosa bolsa John Gielgud para estudar na Central School of Speech and Drama. Após sua aclamada atuação em Here We Go Round the Mulberry Bush, 1968, ele foi aclamado como um dos jovens astros do cinema britânico mais brilhantes. Em meados da década de 1990, as ofertas haviam se esgotado. Para sobreviver, Barry trabalhava como motorista de mini-táxi e certa vez escreveu para uma emissora de televisão simplesmente para declarar: "Ainda estou vivo". Em 1997, sua vida terminou em mistério. Ele foi encontrado morto aos 53 anos na sala de estar de sua casa em Lutterworth, Leicestershire, logo após relatar um roubo de táxi. Ele sofreu ferimentos na cabeça, um nível de álcool no sangue 4 vezes acima do limite legal e um testamento escrito à mão ao lado de um pacote de aspirina vencido. Sua morte chocou os fãs e foi um lembrete pungente das duras realidades da indústria do entretenimento, onde a fama pode ser passageira e a solidão ainda pode se esconder por trás do riso do ator. Michael Sheard como sargento da polícia. Michael Sheard, nascido Michael Lawson Perkins em 18 de junho de 1938 em Aberdeen, Escócia, pode não ter sido tradicionalmente uma figura marcante, mas se tornou um dos vilões mais conhecidos da televisão britânica. Para o público global, ele é mais conhecido por seu papel como o Almirante Ozell, que morreu após ser estrangulado por Darth Vader em O Império Contra-Ataca, de 1980. Para o público britânico, ele será para sempre lembrado como o severo vice-diretor Maurice Bronson em Grange Hill, 1985-1989, e como o sargento da polícia de 40 anos, frio e sem emoção. É Mind Your Language, uma performance cômica que contrasta com seus papéis ameaçadores habituais. Formado pela Academia Real de Arte Dramática e ex-oficial da RAF, Sheard iniciou sua carreira no palco na Perth Rep, onde dividia um apartamento com o jovem Donald Sutherland. Da década de 1960 à década de 1980, ele apareceu na maioria das principais séries de televisão britânicas, incluindo Doctor Who, Blake Seven, The Professionals, Auf Wiedersehen, Pet e Crown Court. Por trás de sua aparência severa, escondia-se um dedicado homem de família, vivendo discretamente com sua esposa, Rosalind Moyer, desde o casamento em 1961 até a morte dela. Michael Sheard faleceu em 31 de agosto de 2005, vítima de câncer, aos 67 anos. Sua carreira de 40 anos prova que até mesmo papéis coadjuvantes, quando interpretados com profundidade e convicção, podem deixar uma impressão duradoura. Ricardo Montes como Juan Cervantes. Nascido Levi Isaac Atias em 20 de setembro de 1923 em Gibraltar, Ricardo Montes tornou-se mais tarde um dos comediantes mais queridos da televisão britânica. Aos 54 anos, conquistou corações como Juan Cervantes, o charmoso barman espanhol de sotaque carregado e sorriso travesso, em Cuidado com a Língua. A atuação de Montes ao longo de 4 temporadas foi ao mesmo tempo bem-humorada e tocante, retratando a experiência da imigração com ternura e sensibilidade. Sua família foi evacuada para a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e, após retornar a Gibraltar após a guerra, ele trabalhou em diversos empregos, incluindo atuação. Sua grande chance veio em 1958, com sua participação em Wonderful Things, quando o ator Frankie Vaughan o encorajou a se dedicar integralmente à atuação e adotar o nome artístico de Ricardo Montes, que soava mais latino. Mudando-se para Londres em 1962, Montes tornou-se um ator de língua espanhola requisitado na televisão, com papéis em The Saint, Doctor at Sea, Don't Drink the Water e, mais tarde, Am Honor and Casualty, The Sharp. Ele até fez uma ponta em Mamma Mia, de 2008, que foi sua última aparição nas telas. Montes morava em Richmond, Londres, mas fazia visitas frequentes à sua amada Gibraltar. Casado com Oravida Hatchwell desde 1953. Tinha uma filha e uma neta. Faleceu de câncer em 26 de outubro de 2010, na casa da filha em Marbella, Espanha, aos 87 anos, deixando o legado de um homem que trouxe o sol do Mediterrâneo para as telas britânicas.